Olá, dentistas, bem-vindo ao Odontocast, o nosso podcast sobre odontologia, que fala um pouquinho do nosso dia a dia no consultório. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, colegas, pais, amigos, familiares, e quero dizer que se você está gostando do nosso conteúdo, curte, compartilha, para que a gente possa continuar trazendo essas pessoas incríveis aqui, que vêm dividir com a gente não só o seu conhecimento, mas um pouquinho da sua maneira de pensar, que eu acho que é isso que a gente sempre fala, conhecimento é importante, mas a experiência é que faz o diferencial. Quero agradecer muito também a Hype, que, né, com todo o seu apoio, a gente chega aqui, é só gravar, tomar café, água e os episódios vão ao ar. E agradecer também a clínica onde eu trabalho, Odontos, há 30 anos, que a gente tem uma equipe multidisciplinar que me deu todo esse olhar da odontologia como um todo. E como eu sempre digo, informação é poder e hoje nós vamos informar. Gente, hoje eu tô realmente emocionada porque eu tô com uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme e hoje é o nosso último episódio dessa primeira temporada de 24 episódios. E o meu olhar sempre é a questão da saúde, não de tratamento, mas saúde. E eu acho que saúde é algo que a gente tem que olhar como um todo integrativo. Então eu tô nada mais, nada menos que com a doutora especialista em nutrologia, a doutora Gabi Streit. Gabi, de antemão, muito obrigada por estar aqui. É uma emoção fazer esse fechamento dessa primeira temporada contigo. E eu queria que tu contasse para o nosso público, Gabi, quem tu és. Ai, Mônica, tô tão feliz de estar aqui. A gente se conhece há tanto tempo, a gente estava conversando antes, né? Então, há quanto tempo, na verdade, eu confio as coisas mais importantes da minha vida, que são os meus 2 filhos, em ti. Tu foi a única dentista que eles foram. A minha filha tem 13 anos, né? Minha filha vai fazer 14 anos. Minha filha consulta contigo desde bebê. E o meu filho é a mesma coisa. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, não só por, enfim, tu teres esse projeto, que é um projeto inovador e um projeto realmente importante dentro do nosso país, que precisa cada vez mais de informação gratuita, isso é uma coisa muito também importante, mas também pela gratidão que eu tenho por os meus filhos poderem ter uma pessoa tão bacana e tão boa quanto tu. Então, assim, eu sou a Gabriela, eu sou médica, sou formada pela Universidade Federal de Pelotas em 2008, então eu tenho uma trajetória aí de alguns 16 anos de formação e eu me especializei, então, nos últimos 8 anos agora, né, em nutrologia e venho trabalhando com uma parte que talvez seja um pouco diferente do habitual do médico tradicional, que é com a medicina funcional, a medicina integrada, a medicina holística, a medicina da causa e não a medicina do sintoma. Então, eu fiz essa formação, tenho diversas formações e hoje eu sou pesquisadora, não sou mais tão médica, né? Então, sou pesquisadora na Universidade do Texas, do campus em Austin, no Texas, e faço a minha formação em neurociência. Então, trabalho com crianças, a gente tem vários projetos de pesquisa, mas o meu projeto que foi o que me encadeou para ir para lá é com crianças autistas. E a gente vai trabalhar com, enfim, com outros tipos de pacientes, mas esse é o meu foco nesse momento. Não que eu atenda crianças autistas, eu atendo, mas a gente vai desvendar aí alguns desses mistérios, desses segredos de por que a gente tem uma prevalência, uma incidência tão grande de autismo na população. Gabi, tu sabe que eu também atendo pacientes autistas, né? E eu gostaria de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre os idosos, eu gostaria de falar de tanta coisa, mas a gente não vai conseguir falar de tudo. Mas eu queria, quando, né, a gente combinou que tu viesses aqui conversar, plantar uma semente, sabe? Esse olhar que tu falou, assim, muito de trabalhar muito mais na forma preventiva do que nos sintomas, né? E óbvio, como odontopediatra, eu tenho esse viés, porque a gente tenta o quê? O que causa as doenças e onde é que eu posso interferir para ela não acontecer, né? E todas as outras especialidades trabalham já com o tratamento, com os sintomas. Então, eu acho que até isso, né, se deu, assim, todo o nosso carinho e nossa amizade. E eu sempre digo, quando os pais me agradecem, quando eu atendo os filhos, eu sempre digo, gente, tem tanto dentista por aí, eu que tenho que agradecer a tua confiança, né, e o carinho de colocar teus bens mais preciosos, né, na minha mão. Mas vamos lá, porque senão nós não vamos dar conta de tudo que eu gostaria de perguntar. Mas hoje, mais do que nunca, eu acredito assim que
a alimentação é o pilar da nossa saúde, né? Não é porque tu tá aqui, mas é porque a gente tem visto, né, que as comidas, as pessoas comendo e se alimentando de forma errada tem trazido muito malefícios na saúde, né? E aí, quando eu conversei contigo, eu pensei, bom, em que a alimentação, em que a digestão, né, ela tem correlação com a saúde oral? No que a saúde oral pode afetar todo esse processo de digestão e de alimentação e de saúde como um todo? Pois então, eu acho que não se falava tanto em boca e corpo. Quando eu fiz faculdade, quando tu fez faculdade, eram coisas separadas. A boca era a boca, o dentista estava lá em cima, só na boca, enfim, no máximo que ele era num bucomaxilofacial, Sim, né? claro. No máximo dos máximos, Uhum. mas não se via uma relação dos dentes, da boca, com o resto do corpo. Não se via uma relação, por exemplo, que hoje a gente já sabe, de artrite reumatoide e um microbioma oral ruim. Uhum. Então, não se via diabetes e boca, não se via gengivite e corpo, não se via doença periodontal e corpo. Essas coisas não eram vistas. Até, assim, complementando, até uma das questões, assim, que a medicina, ela é todo o corpo e a boca ficou de fora na odontologia. Exatamente. Então, tipo assim, é dente, é boca, é lá na outra área. Exatamente. O médico não se importava e nós estamos aqui na boca, o resto que lute. Então, até, eu acho que essa questão da formação também nos induziu a separar essa parte do resto de todo o corpo, que a pessoa é um conjunto. Exatamente isso. Então, assim, eu vejo que agora, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, a gente tem uma visão um pouco diferente da odontologia dentro da medicina. Hoje, eu vou te dizer, Mônica, que eu não tenho nenhum paciente que consulte comigo que eu não pergunte sobre a boca. E não é perguntar se ronca, ou não é perguntar se consegue mastigar direito alguma coisa, mas é se perguntar se tem um tratamento de canal, quando foi esse tratamento de canal, se tem alguma restauração, se tem alguma contenção, se vai no dentista com regularidade, se troca escova de dente. Coisas básicas que fazem muita diferença. Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa foi no dentista todo mês, mas ela troca a escova a cada 1 ano. Sim, horrível. A pessoa tem lente de contato em todos os dentes. As pessoas acham que as coisas são inertes, que tu vai colocar algo dentro do teu corpo e aquilo ali não vai influenciar na tua saúde. Eu digo muito assim, eu vou dar um exemplo clássico para a gente entender uma coisa. As pessoas falam muito da doença do silicone. Sim. Não falam? Falam da rejeição. Da rejeição, da doença do silicone. Mas e um paciente que tem uma prótese de joelho? Não é o mesmo corpo estranho? Claro, um corpo estranho, exatamente. Um paciente que tem lente de contato em todos os dentes, quantos corpos estranhos ele tem? A gente tem que entender que cada dente é um órgão. Ele tem uma inervação própria, ele tem uma vascularização própria, um sistema linfático próprio. Tô mentindo? Não, maravilhoso, tô amando. Tem que vir uma médica para nos avisar isso. Pois é isso que as pessoas não entendem. Cada dente é um órgão e tem que ser tratado assim. E ele tem uma função, por isso que ele tem formato diferente. Não é, eu tenho mais 20. Tu sabes que hoje nos Estados Unidos, acima de 65 anos, 15% da população não tem mais dentes? Não tem dentição? É uma tristeza. Então, assim, o que acontece? O que isso influencia na saúde das pessoas? Então, é aquele idoso. A gente vamos pegar nos idosos, porque eu adoro falar de idoso, porque idoso acha que tá tudo certo, que não precisa comer o que tem que comer, que pode comer um docinho, que pode... Então, assim, não ter dentes. A gente vai ter uma dentadura. Ou um protocolo, vamos dizer assim. Como é que tá adaptado esse protocolo? Será que está bem feito? E esses dentes estão gastos, não estão gastos? Quantas pontes tem essa pessoa? Quantos fios metálicos tem nessa boca? Como é que está esse osso? Como é que está essa reação inflamatória nesse osso? Como é que essa pessoa come? Ela vai preferir comer fruta, verdura, carne? Ou ela vai preferir comer uma coisa mais macia, mais molinha? Claro, tu já não tem uma boa mastigação, tu já não tem uma boa alimentação, tu já não tem uma boa digestão, já tudo vai indo como se fosse uma bola de neve pro lado que não deveria ir. Então, assim, se a gente for para pensar, a gente tem
uma microbiota, ou seja, um conjunto de bactérias. A boca é, depois do intestino, o segundo maior conjunto de bactérias que a gente tem no nosso corpo, mais que a pele. As pessoas não param para pensar nisso. E aí tu vê gente raspando língua, tu vê gente usando enxaguante bucal, porque eu quero melhorar o meu hálito, quero melhorar meu microbioma. Meu amor, microbioma se muda é com comida. É o que tu dá de alimento para as bactérias. Claro. E as pessoas não entendem que o que é o básico, a bactéria ela também come, como nós. Claro. Exatamente como nós. E ela faz, vamos dizer assim, cocô como nós, que são as toxinas que as bactérias produzem. E essas toxinas influenciam diretamente tudo o que acontece no nosso corpo. Então, quando a gente tem um processo inflamatório num osso que está com um implante mesmo que seja um implante de zircônia ou que seja um implante de titânio, que é um corpo estranho naquele osso, naquela mandíbula ou naquela maxila, aquilo ali produz uma reação inflamatória. Quando tu tem uma gengivite, uma periodontite, que tu não está tratando, aquela gengiva que sangra, escovou o dente e sangra. Ah, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, meu amor. A gengiva não tem que sangrar. Passou o fio dental e sangra, alguma coisa está acontecendo. Vai dar uma olhada. Ali tem o quê? Tem algo que está inflamando, as bactérias vão entrar naquilo ali, e além disso vão produzir uma reação inflamatória, e as pessoas não entendem que inflamação crônica de baixo grau, que é esse excesso de inflamação que a gente não enxerga, não é aquela inflamação, a Mônica foi lá e bateu o dedinho na ponta da mesa, aí o dedo fica quente, fica doloroso, fica vermelho, e isso é uma inflamação aguda. Essa inflamação crônica que a gente está falando é uma inflamação que não se vê a olho nu, mas a gente vê nos exames. Então, a gente tem aumento de interleucina 1, tem aumento de interleucina 6, de fator de necrose tumoral. Então, a gente tem marcadores inflamatórios. E era o que eu estava te dizendo. Quando a gente tem excesso de inflamação, principalmente crônica de baixo grau, a gente tem um retardo do esvaziamento do estômago e a gente tem uma diminuição da motilidade do intestino. O que que isso significa? Que a gente tem um processo nos dentes que está interferindo diretamente na barriga. Muitas vezes esse processo dos dentes está por uma oclusão ruim. Claro. E aí a gente não consegue mastigar. E aí o que que acontece? A digestão fica ruim, porque a gente vai engolir um pedaço maior. O estômago não está preparado para essas coisas. Isso vai passar direto para o intestino. E imagina, a gente passa uma coisa não digerida para o intestino, o que que vai acontecer? O intestino vai inflamar. Sim, porque vai sacrificar, tu vai exigir mais desse intestino. E aí a gente faz um exame que a gente chama de coprológico funcional, que é o que eu sou especialista, de ver a digestibilidade. E aí a gente vê batata não digerida no cocô. Por que que tem batata não digerida no cocô? É porque a mastigação tá ruim? Porque não tem saliva? Porque a amilase é muito importante no processo de digestão dos carboidratos? Porque não passou direto, porque a gente não conseguiu fazer uma boa digestão a nível gástrico, não tem enzima suficiente pancreática, esse intestino não está com uma motilidade bacana, o que que aconteceu? E aí quem é que pergunta? Pô, mas tem batata no cocô? Como é que tu mastiga? Como é que tu come? Como é que tá a tua saliva? Como é que tá a saliva? Salivação. Isso, quero que tu fale um pouco dessa questão da mastigação, mas quero que tu fale da saliva. Então, assim, salivação é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque as pessoas não percebem que não tem saliva. Muitas vezes elas tomam remédios. Quantas pessoas tomam remédios? Hoje é a febre do Venvance. Claro. Não, hoje é uma geração medicada, né? A Uma geração de várias, né, questões, mas é uma geração medicada. Hoje uma das coisas que tu tem que primeiro é qual a medicação. Qual a medicação? Né? Que antes a gente até não perguntava, por exemplo, eu atendo muitos jovens. A gente não tinha esse conceito de medicação nos jovens, era mais pessoa idosa, que tinha problema de pressão, diabetes. Outros jovens estão medicados com vários tipos para várias questões. No que isso cada pode vez afetar? mais cedo. Cada vez mais cedo. Então a gente tem crianças que tomam antidepressivo com 8 anos. E tá tudo bem se tem que tomar, mas nós temos que ter o nosso olhar odontológico, o nosso outro olhar. Mônica, eu vou te dizer uma coisa. Uma criança com 8 anos tomando antidepressivo. Por quê? Qual é a causa dessa depressão? Não, eu também acho. Tá tratando o sintoma. A gente está tratando o sintoma. Essa criança come direito, essa criança mastiga direito, essa criança tem nutriente, essa criança tem capacidade de comer direito. Eu vou te dar um exemplo de uma criança, e isso tem tudo a ver, eu acho que um podcast vai ser maravilhoso, porque a gente vai tentar fazer o relato de caso. Eu atendi uma criança com um diagnóstico
inespecífico de doença intestinal, de doença de Crohn. Ela tinha 3, Sim. a criança tinha 9 anos, tinha 3 colonoscopias, porque tá viva, 3 colonoscopias, uma com doença de Crohn e 2 com doença inflamatória intestinal inespecífica. Com baixo peso, tem um pouco de déficit de atenção na escola, uma criança border, assim, para várias síndromes. E a mãe veio, porque já tinha consultado com todos os gastros de Porto Alegre, e disse assim, eu sei que tu é especialista em intestino, eu sei que tu é especialista em exames de cocô, eu queria que tu fizesse um exame de cocô, eu queria ver como é que o meu filho come. E eu falei, perfeito. Aí eu olhei todos os exames, a criança com aquele diagnóstico de Crohn, eu falei, tá. Pedi um coprológico, pedi um exame de sensibilidade alimentar. Primeira coisa que veio, cenoura inteira. Aí eu falei, ele não tá mastigando. Não, mas ele já foi em 3 fonos. E eu falei, amor, ele não tá mastigando. Ele come com o celular? Não, doutor, o celular na mesa a gente não bota. Eu falei, não, porque hoje tu sabe, né? Todas as crianças comem com o celular. O restaurante, tu vê uma criança no restaurante, é muito difícil que tu não veja uma criança ou com o iPad ou com o celular. É verdade. Porque é a tranquilidade dos pais. Mas pra criança, a criança tá comendo com o celular. Aí ela disse, não, doutora, em casa ele não come com o celular. Eu falei, tá bem, então ele tá mastigando mal, vamos ter que ver essa boca. Não, mas ele já foi em dentista, já foi em 2 dentistas e 3 fonoaudiólogos. Eu falei, olha, então nós vamos ter que ir de novo. Aconteceu alguma coisa, a criança tem alimento não digerido nas fezes, alguma coisa está acontecendo. Temos que começar por cima é a boca. Por que que tá chegando assim? Por que tá chegando assim? É de antes. É de antes, essa criança não tá mastigando. Claro. Vamos ver se ela tá mastigando. Vamos na fono e fazer um bom diagnóstico. Se ela estiver mastigando corretamente, bom, aí a gente vai pensar em outras coisas. Aí mandei pra fono, pra Milene, que é a fono que eu confio aqui em Porto Alegre. E a Milene disse assim, Gabi, ele tem um freio horrível. E eu falei, é mesmo? Não consegue. A língua não consegue fazer a movimentação Não consegue fazer a correta. movimentação correta da língua. Vai precisar tirar esse freio. E eu falei, mas ele tem 9 anos, Milene? E ela disse, amor, a língua não encaixa. Ele não consegue. E eu falei, tá. Então eu vou falar pra mãe pra ir no dentista. Foi na dentista, foi na primeira dentista. Não, nós não vamos tirar freio nenhum, porque não é isso, porque não vamos tirar freio, porque não vamos tirar freio. Eu falei, bom, então vai num outro dentista, seja da confiança de vocês para dar uma olhada, senão, enfim. Porque dentista é diferente. Tu sabe muito bem disso. Bom, aí foi e falou, e aí foi num outro dentista e o dentista relutou, mandei o exame pro dentista, o dentista disse, bom, então vamos tentar. Tirou o freio. Fez 7 sessões, vai completar 10 sessões de fono. Sim, para trabalhar Para essa trabalhar. língua. A criança tá aceitando o dobro de alimento que aceitava, porque consegue mastigar agora e consegue comer. Talvez não conseguisse comer o que comia antes. Proteína é super difícil de comer, principalmente de origem animal. A criança está muito mais focada no colégio. Consegue participar mais das atividades em casa. Tá feliz com a família. Tá mais nutrida. É a bola de neve que tu jogou agora pro outro lado. Aí começa as coisas a acontecer. Então, o que a gente vai fazer? Correta. Isso agora faz 4, 5 meses. A gente vai esperar para fazer talvez um novo coprológico ou talvez uma nova colonoscopia, dependendo do que o gastro vai exigir. E vamos ver o que é. Então, a gente curou uma doença de Crohn com uma frenectomia. Com tratamento odontológico. Mas como é difícil ter todo esse olhar, né? Pois é, Mônica, complexo. eu sei que é complexo, mas assim, se tu não pensar, tu não faz. Não, eu concordo, total. Eu acho que a gente tem que ver como um todo. Mas é que o dentista, ele é muito segmentado. Ele trabalha assim, a endo, a restauração, a prótese, né? A saúde seria o generalista. Às vezes fica um pouco perdido, né? Pois mas então, é importante. Mas é importante, porque essa criança Muito. sofre. É. Esses pais sofrem com uma criança desnutrida em casa, sabe? Uma criança que tem um diagnóstico foi uma criança de 9 anos com 3 colonoscopias, já fez colonoscopia. Ainda não. Nem queira. Mas tem que fazer. Mas é um exame muito ruim. Tu submete uma criança a uma anestesia 3 vezes, sabe? Então, assim... É que uma das coisas agora que tu tá falando e agora me veio na mente, né? Já sempre vai na coisa, no pior, né? Já sai dando tiro de bazuca, né? Às vezes tá naquelas coisas mais simples, né? Como é que ele tá comendo? Como é que tá mastigando? Sabe que uma vez eu tive um paciente, assim, da clínica, não era meu paciente, mas eu fui auxiliar, e ele tinha uma lesão na língua. É um paciente que já teve 3 vezes
Câncer. Ok, ele me disse, olha, tá aqui, tá uma lesão, enfim. E ela tinha toda uma borda bem preocupante. Ah, carcinoma. Ah, não vou querer biopsiar, não vou querer biopsiar. Aí eu olho, eu que vivo com as coisas simples, com a escovação, Sim. eu olho, não poderia ser um dente que daqui a pouco tá machucando, um trauma, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a biópsia só daqui a 3 dias, então já dá uma lixada nesses dentes aqui em cima, pipipi, papapá. O que aconteceu? Como é que ele chegou para a biópsia? A lesão estava 1/10. Entendeu? Só que tu entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque a gente sempre pensa no pior. Gente, vamos comer. O simples é o que mais acontece. Então, vamos começar pelo simples, né? Como tu diz. Gente, primeira coisa que ele faz todo dia, mastigar, né? Tem que estar mastigando bem, né? Então, eu vejo às vezes que a gente sempre acha que é o pior e às vezes esquece daquelas coisas simples bem feitas. Isso é um problema da especialização. Isso é o problema do gastroenterologista. O gastroenterologista é um médico, eu não tô, assim, ó, eu sou completamente a favor de medicina tradicional. Eu acho que medicina tradicional é ótima. Só que a visão do médico precisa mudar em relação ao corpo. O gastroenterologista, o cardiologista, o nefrologista, o pneumo, o cirurgião, quem for, o radiologista, eles precisam pensar que não é um órgão, que tudo está interligado. Se as pessoas, se tu parar para pensar, todas as doenças têm sintomas que a maioria das vezes são sintomas sistêmicos. Verdade. Só que um órgão é o órgão-alvo. Mas é difícil alguém que não tem artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença super sistêmica. Mas eu vou te dar um outro exemplo. É difícil uma pessoa que não tenha, por exemplo, um problema cardiológico que não sinta cansaço, que não sinta dor nas pernas. É difícil. Então, quantas coisas têm que ser revistas dentro da medicina tradicional? E esse exemplo dessa criança foi um exemplo. Mas quantas crianças por aí? E adultos também. E adultos. Sabe que eu tenho até vou contar essa história, assim, porque é uma história assim, que me emocionou, porque é pai de uma amiga, de uma grande amiga, né? Ela tinha viajado e quando ele voltou, ele tinha perdido 8 dentes, né? Porque ele já tinha 80 e poucos anos. Claro, aqueles dentes foram sendo levados, até que chegou. E aí ela me liga e diz, olha, não atendo adulto, mas sim, podemos olhar até o pai, né, lá na clínica. Daí o pessoal olhou, tá, ok. Aí ele estava com 8 dentes a menos, já tinha alguns antes feito a extração. Ele estava de bengala, bem velhinho. Ela disse, ai, Mônica, ele vai passar por todos esses procedimentos, sabe, ele já tá tão velhinho, nanana. Eu digo, mas amor, ele quer comer, entendeu? Ele não quer mais viajar, ele tem o sonho de comer, e comer bem, e mastigar, entendeu? Uma pessoa que mora aqui no Rio Grande do Sul, quer comer uma costela, uma picanha, tá lúcido, ele quer. Muito bem, vamos fazer todo o tratamento. E aí ele me disse assim, até, eu tenho um casamento, Mônica, agora lá no... Vê se tu consegue agilizar o pessoal. Agilizamos tudo, fez o casamento, isso faz uns anos, tá? Era em novembro, ele foi bem bonito, com os dentes, tá. Voltou em março para revisão. Não sou eu que atendo, saiu atendo pediatria. Aí eu olho ele na sala de espera, bem bronzeado, porque era março, né? Pegou um sol. Oi, tio, como é que tu tá? Sem a bengala. Olho, tá gordinho, sabe? Eu digo, tio, mas tu tá lindo, tu tá um gatão, não vai me largar, tia, pelo amor de Deus. E daí eu me dei conta, esta pessoa começou a comer. Começa a comer, dorme melhor, né? Digere melhor, já tem mais força, começou a caminhar, pegar sol. Eu digo, olhei para essa minha amiga, sabe que tu disse que coitadinho, que ele tava velhinho, que ele ia durar mais 2 anos? Ele vai durar mais 15, né? E daí aquilo me deu assim, tipo assim, meu Deus, como os dentes mudou toda essa última etapa da vida dele. Ele não é meu paciente, ele é paciente da clínica, mas eu vi como uma dentista sobrinha, porque ele é como se fosse um tio. Eu digo, nem a gente, às vezes, que trabalha nisso, se dá conta do quão é valoroso, sabe? Do quão é importante a questão da saúde, né? Que as pessoas estão usando o dente, claro que ele está no rosto, muito para vaidade, né? Mas ele é um órgão que tem uma função importante, né, Gabi? E a OMS fala isso, né? A importância da gente ter pelo menos 20 dentes na boca, isso é bem importante, porque muitas vezes vai tirando, o dentista adora tirar, né? Ele vai tirando, mas
quantos dentes a gente tem que ter, a importância de uma boa oclusão, sabe? Total. Um ortodontista. Hoje, tanto esses Invisalign aí que todo mundo usa, mas como é importante isso, sabe? Tu ter uma boa oclusão para poder ter uma boa mastigação, para te poder comer coisas importantes, porque assim, o que que é importante comer? Isso é muito importante. Isso que eu queria que tu falasse, assim, essa questão, assim, da alimentação. Quais são alimentos, nutrientes que melhoram essa questão da saúde oral, assim, que seria bom ou não, Mônica, esses são prejudiciais? O que a gente sabe hoje realmente, Mônica, é que assim, o que que tem nos trabalhos? Vamos trazer coisas de evidência científica. A gente sabe da erosão provocada pelos alimentos mais ácidos. Ah, isso eu falo muito, adoro. Isso é uma coisa muito importante. Assim, eu não tenho como, a gente não tem trabalhos robustos sobre isso. Isso é uma coisa importante também, porque senão as pessoas vão dizer, eu tomo minha água com limão e o limão. Não. O importante são duas coisas, na minha opinião. Primeiro, um paciente mais idoso, que a erosão vai ser pior quando ele come alimentos ácidos, talvez que use um suco de fruta ou que goste de comer uma fruta, coma com alimento. Não coma separado, não faça aquele lanchinho, aquele suquinho de fruta longe da refeição. Porque a gente aproveita aquele momento da refeição, especificamente, que já vai ter outros tipos de alimentos, para neutralizar, para introduzir esse alimento mais ácido que ele vai fazer. Então, assim, isso é uma dica que eu dou bastante. Se a pessoa quer realmente entender tem uma doença, tem alguma questão de erosão, e a gente conversou isso antes, mas assim, já tem uma tendência, eu adoro tomar um suco de limão, eu adoro tomar um suco de laranja, eu adoro tomar uma coisa mais ácida, um energético, um refrigerante. O que vai fazer? Faça com a refeição. E até uma questão que tu tá falando, assim, né? Essa questão das bebidas mais ácidas, tudo. E tu tá falando da questão da salivação e do uso da medicação. Às vezes, eu tenho um paciente que gosta muito de energético, suco de limão e toma também algumas medicações que diminuem o fluxo salivar. É um paciente mais ansioso, que além de tudo, faz apertamento ou bruxismo. E que mastiga rápido. E come rápido. Então, assim, é um quadro que eu digo assim, gente, é tudo pequenininho, mas juntando é uma bomba, né? E aí, o que acontece, Mônica? Aí vem esse caso desse senhor. Idosos têm muita desmineralização. Eles não têm nutriente para mineralizar aquele dente. E não é só vitamina D, que todo mundo gosta de falar. Claro que o dentista tem, eu falo isso muito, o dentista tem que ver vitamina D dos pacientes. As pessoas pensam muito no cálcio, mas não é o magnésio, é o fósforo, é o zinco. Tudo isso faz parte da matriz mineral óssea. Os hormônios, tem muito dentista que adora dar hormônio. Eu não sou contra o hormônio, eu não sou contra o dentista, mas é importante visualizar isso também. Sim, ter um olhar mais. E se não sabe, não tem problema de dizer, eu vou mandar para o médico que vai fazer uma reposição hormonal, o senhor está precisando, o senhor está na andropausa, seu nível de testosterona está baixo, a gente precisa melhorar toda a sua questão óssea. Mas as pessoas têm que entender isso. Quando um paciente, por exemplo, vou fazer uma analogia, quando o paciente tem uma osteoporose, a coisa que mais melhora a osteoporose, sabe o que é? Musculação. Não é só comer. Porque o osso, ele precisa trabalhar. Porque onde ele trabalha, ele vai se renovar. Claro. O dente é a mesma coisa. Se a gente tem um processo de desmineralização, a gente precisa dar nutriente para o dente, mas ele precisa trabalhar certinho. Claro, até para articulação, dor. Ele precisa trabalhar certo. Então, isso é uma coisa muito importante que eu falo sempre. A gente quer saber de nutrientes, então assim, vamos saber de nutrientes. Quais são os nutrientes mais importantes para a boca? Primeiro, comida de verdade. Não é que existe comida de mentira, mas comida natural, comida sazonal. Por isso que eu te falei do Weston Price, né? O Weston Price foi um dentista que, nos Estados Unidos, ele realmente tem uma fundação, tem a Weston Price Foundation, e a Weston Price Foundation fala exatamente sobre isso. O Weston Price, ele é um dentista canadense e ele viajou o mundo inteiro, ele viajou todos os continentes, buscando o quê? Uma comparação entre populações que tinham uma ocidentalização da dieta, ou seja, uma dieta que era modificada, e populações que mantinham toda a ancestralidade nutricional, ou seja, comiam o que plantavam, tinham sazonalidade. O que é sazonalidade? Mônica, me desculpa, mas abacate não tem o ano todo.
Morango não tem ano todo. Uva não tem ano todo, tem Se no tu tá Zafari. comendo naquela época que não é porque natural já não tá. Natural já não tá. Então, assim, tem no Zafari, pode ter onde for, no mercadinho lá da esquina. Mas não é sazonal. Existe uma época. Bergamota, tangerina, tem uma época, é agora. Claro. Laranja. Então, assim, ele foi ver isso e o que ele viu? Que populações que mantinham uma ancestralidade nutricional, que respeitavam a ancestralidade, tinham mandíbulas mais fortes, maiores, mais quadradas, narizes mais largos e principalmente não tinham cáries. E populações, as mesmas, nos mesmos locais, que tinham uma ocidentalização da dieta, tinham o quê? Mandíbulas mais afinadas, o nariz mais afinado e, consequentemente, mais processos dentários com doenças. Então, assim, o que é importante? Isso a gente vê no Egito também. A introdução da farinha. O egípcio é o povo da farinha, é o povo que era panificador. A introdução da farinha na alimentação foi a primeira descrição das primeiras cáries. Então, assim, a gente tem que entender que existe algo que está mudando. E a gente tem que respeitar o quê? O que a gente come, quando a gente come. Eu não estou dizendo que a gente não vai numa festa, a gente não está dizendo que a gente não vai comer fora. Sim, mas não que seja um hábito. Que não seja a regra. Claro. Precisa-se comer fruta, precisa-se comer verdura, precisa-se comer carne, proteína de origem animal. Uma das coisas mais importantes que os trabalhos mostram, tanto que o meu mestrado foi nisso, o ômega 3. O ômega 3 é extremamente importante para todos os pacientes e principalmente para quem tem processo inflamatório na boca. Tem muito trabalho com paciente com doença periodontal e ômega 3, diminuindo a inflamação, melhorando marcadores inflamatórios e principalmente melhorando a saúde, que é o nosso objetivo. Então, assim, o dentista tem que pensar nisso. Como esse paciente come, quantas vezes ele come fora de casa? Perguntar para ele o que ele está comendo. Se ele come lanchinho, lanchinho talvez seja a pior coisa que alguém pode comer. Porque tu tá acidificando teu pH e tu não dá nem tempo para ele voltar. E aí, o que tu foi lá? Deu e comeu de novo. Claro, exato. E não é só a boca. O intestino, existe no intestino o que a gente chama de complexo motor migratório. A gente tem uma complexidade nervosa intestinal muito grande. E esse complexo motor migratório, ele precisa de, no mínimo, 6 horas de descanso para que o intestino funcione. Então, aquela pessoa que come o tempo todo... Sem parar. E não é isso. Eu tenho um colega na universidade lá em Austin que ele toma café com leite o tempo todo. E ele diz, eu não como nada durante o dia. Sim, ele esqueceu o leite. Ele não viu aquele leite. E o açúcar, Sim. e o leite. Porque as pessoas dizem, eu tenho cárie, mas eu não como açúcar, então eu não vou comer açúcar por causa da cárie. Mas esquece da massa que está comendo, que é o amido que se transforma em açúcar. Claro. Da fermentação do carboidrato que vai produzir essa cárie. Tá esquecendo do açúcar do cafezinho. Sim, total, é bem assim. Tá esquecendo de coisas que viram açúcar no organismo. Então, assim, essa visão de conseguir enxergar a alimentação de uma outra forma, de conseguir entender que o corpo é complexo e que a gente precisa respeitar essa ancestralidade que o nosso corpo tem e que a gente jogou fora. Porque a gente está sempre mastigando alguma coisa, tem uma barrinha de cereal que vai servir para isso. E que muitas vezes não é nem fome, né? É ansiedade. É, na verdade, conforto. A gente está todo o tempo procurando algo para aumentar os neurotransmissores do conforto. Por isso que todo mundo usa Venvance. Venvance melhora o quê? Receptor de dopamina. E dopamina é o que a gente procura o tempo todo. Prazer. O que nos dá prazer? Celular. A nossa dopamina. Então, a gente está o tempo inteiro procurando dopamina. E essa dopamina, a forma mais lícita, mais simples e mais aceitável é comer. Todo mundo come. Comer e açúcar. Todo mundo come. Todas as pessoas comem. E é bom, ninguém te convida para ir na tua casa para não tomar um cafezinho com bolo. Ninguém te convida para ir na tua casa só para te dar um abraço, porque é falta de educação. Claro. Ah, vamos fazer uma janta. Pô, vamos fazer uma janta só para se reunir, a gente tá sem tempo, sem se ver e tal. Não, é uma abundância de comida. Porque é assim que a gente celebra. Mas uma coisa é a gente celebrar com a abundância de comida porque a gente comia no café, no almoço, na janta. Uhum. E outra coisa é a gente celebrar com a mudança de comida, mas que tu já comeu um horror de meio-dia, tu comeu no lanche da manhã, tu comeu de tarde, ainda comeu antes de ir.
E tu tem toda a razão. Esses dias eu almocei com umas amigas, daí eu saí depois. Era um dia que eu tinha pego para ver um monte de gente, sabe? Aí depois combinei um café com outra, depois um happy hour com outra e depois uma janta com outra. Eu passei o dia inteiro na mesa. E comendo. E comendo, óbvio, né? Porque eu não vou ficar só olhando. Exato. São essas coisas que eu falo. E as Não, pessoas e não às vezes, percebem. isso quer dizer, e a gente nem se dá conta. A gente não se dá conta. O Starbucks é uma coisa. Na frente do meu laboratório, lá na universidade, tem um Starbucks. E se tu olhar o Starbucks, o que é o Starbucks? É uma cafeteria Uhum. que não vende café. Não, é uma sala de reuniões, é de encontro. É uma loja de doces. O Starbucks hoje é uma loja de doces. Aham. É o frappuccino que tem a calda com chantilly, com leite que é flavorizado com não sei o quê. Se tu olhar o que Os sai cafés do gelados. Starbucks, é uma loja de doces. Eu peço café preto sem açúcar. E as pessoas, porque a gente pede assim, um café normal. Aí todo mundo diz, com cream and sugar? Não, é só café preto. Só preto? Uhum. Café americano. E as pessoas ficam olhando, como só preto? Tipo, isso não é café. Isso não é café. Eles não têm o hábito de tomar o café preto sem açúcar. Por quê? Porque não é algo do paladar, de aumentar a cafeína, de ter o hábito. Não. É o doce, o açúcar, a calda de chocolate, o high corn syrup. É isso que eles fazem. E eles não percebem que eles transformaram algo que é realmente benéfico, o café é muito benéfico para a nossa saúde, a gente sabe disso, em algo tóxico. Porque se tu toma 2 cafés do Starbucks, tu tá comendo no mínimo 1.500 calorias, se tu comer com aquele monte de coisa. Meu Deus. E além disso, com um monte de coisa, porque é conservante, eles chamam de preservativo, de conservante, estabilizante, corante, tudo. Então tu tá agregando algo que seria super benéfico para ti, porque esse é, na verdade, o intuito de uma cafeteria, algo extremamente tóxico pro teu corpo. Não, e além do mais, tu tá tomando aquele cafezinho, tipo, não, eu não tô comendo sobremesa. Exato. Ele é uma sobremesa, só que tu nem te deu conta. E aí as pessoas dizem, mas eu sou gordo e não como nada. Aí tu vê, tomou 2 cafés do Starbucks. Deu? Só ali já só as ali tem refeições do dia. Tem mais de 1.000 calorias. E tomou líquido, porque líquido é muito mais fácil. E o refrigerante é esse exemplo. Os milkshakes, tudo são esse exemplo. Então, as pessoas precisam parar e começar a pensar de uma forma diferente, ter um olhar diferente sobre a alimentação, ter um olhar diferente sobre o que estão comendo, como estão comendo, que horário estão comendo, como estão mastigando, que tipo de alimento estão mastigando. A gente tem muita sorte aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem a melhor carne, uma das melhores carnes do planeta. Sim, é maravilhoso. E as pessoas, pois é, porque carne faz mal, porque carne... Carne hoje e sempre vai ser o alimento mais denso nutricionalmente. Querendo vegano, vegetariano ou não. Não é normal uma dieta que tu precisa repor vitamina B12. Não é normal uma dieta que tu precisa repor alguma coisa. Não, concordo. Total. Não é normal. Tu quer fazer, ok, mas tu tem que saber que aquilo não é natural. Exatamente. Existe, a Leslie Aiello fez um trabalho que a gente chama de hipótese do tecido caro. Isso é muito interessante porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Se a gente for comparar os primatas e se a gente comparar nós, qual é a diferença entre eles? Eles têm um barrigão enorme e um cérebro pequeno. Quando a gente desceu da savana africana e foi para baixo, começar a caçar e coletar, o que aconteceu? A gente começou a comer mais carne, porque a gente estava caçando. A gente não precisava de um intestino tão grande, com tanta bactéria para digerir, porque digerir uma folha, digerir um fruto é muito mais complicado do que digerir a carne. A carne ela tem um processo gástrico muito mais intenso do que um processo intestinal. E além disso, o que aconteceu? A gente começou a ter mais nutriente, porque a carne é muito nutritiva, ela é densa nutricionalmente. Então, nossa barriga diminuiu e o nosso cérebro cresceu em tamanho. Só que nos últimos anos, o nosso cérebro vem diminuindo em volume. E a barriga aumentando. Não. Quem é que não tem uma barriga de grávida hoje distendida? Que coisa, né? Que coisa impressionante isso. Por que a distensão abdominal? E até gente bem magra. Exato. Por que a distensão abdominal? Porque a gente tem bactérias que vão fermentar. Ou vão putrefazer.
A carne, a proteína putrefaz. E o carboidrato fermenta. É a mesma coisa da cerveja. Como é que a gente faz cerveja? Se fermenta. Claro. A mesma coisa. Então, tu tem algo que tu não tá conseguindo digerir e que aquele monte de bactéria vai fazer o quê? Vai produzir gás. Aí tem, porque eu tenho um pum ruim, pum mais cheiro, um pum não. Meu amor, tá desbiótico. O que é desbiose? O desequilíbrio das bactérias do intestino. Só que esse desequilíbrio das bactérias do intestino, Mônica, não tá no intestino. Tá na boca também. Tá na pele. Tá no olho. Tá na vagina. A gente tá desequilibrado. E isso que as pessoas não entendem. Esse desequilíbrio faz com que bactérias ruins estejam em maior quantidade, vão produzir mais toxinas, e essas toxinas passam a barreira hematocefálica. E o que acontece? Neuroinflamação, aumento do estresse oxidativo, TDAH, ansiedade, depressão. Bruxismo, apertamento, dor na articulação. Aí a criança de 8 anos está tomando antidepressivo. É impressionante, né? São toda essa maquinaria, todo esse complexo de maquinaria que a gente precisa mostrar para o paciente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi, porque assim, eu sei que tu tem muito conteúdo, tu tem muito conhecimento e às vezes é difícil para a pessoa que está naquela questão específica daquele dente cariado e quer arrumar e aquela gente, ela não, às vezes não vê. Como hoje tu daria assim uma dica, amor? Quero trabalhar dessa maneira mais integrativa, quero ter um olhar mais amplo nesse meu paciente. Ok, a pessoa que trabalha a pediatria, a gente trabalha muito essa questão da alimentação, né? Mas assim, adolescente, adulto jovem, qual seria assim, a dica, amor, numa anamnese, sabe? Quando tu conversa com o paciente, o que que teria que abrir, sabe, o meu olhar, o que que teria que perguntar, onde é que eu teria que complementar, que dica tu poderia me dar para, tipo assim, amanhã, pessoal que está nos ouvindo, sabe, colocar aquilo na sua consulta, dar um passinho, porque eu digo, é difícil às vezes, tu olha aquela escala, ai não, nem vou me meter nisso, porque isso aqui é muito conhecimento. Mas tu não precisa chegar lá no topo, tu pode começar a subir degrau por degrau. Eu acho coisas muito importantes que a gente precisa realmente perguntar para o paciente, Mônica, é a seguinte, como é que é o intestino? Quantas vezes essa pessoa vai no banheiro? Isso é super importante. O dentista. O dentista. É maravilhoso. Tu tá indo no banheiro? Não tá indo no banheiro? Tu vai todo dia? Porque a maioria vai te dizer, não é bom. Uhum. E isso já é uma red flag, já é algo que tu vai dizer, é necessário ir ao banheiro todos os dias. É necessário, é importante, é fundamental. A gente tem tudo no corpo é um ciclo. Os hormônios são um ciclo. De manhã a gente tem uma quantidade de hormônio, de noite a gente tem outra quantidade de hormônio. A gente dorme para fazer um processo de restauração do corpo. Deus não fez nada à toa. Então ele fez para que a gente realmente precisasse fazer. Então a pessoa que não dorme bem, o que vai acontecer? É uma pessoa que durante o dia ela não vai render a mesma coisa. Então, como é o teu sono? Tu anda dormindo bem? Tu faz cocô todo dia? Tu anda pegando sol? Sol é fundamental. Hoje, nos Estados Unidos, eu estudo luz infravermelha, eu estudo fotobiomodulação. A gente tem vários espectros de onda e o que eu estudo é um espectro de onda acima de 600 nanômetros, né? Então, assim, a luz, ela é fundamental e hoje a gente sabe a importância da luz na atividade mitocondrial, na produção de energia. Hoje as pessoas vivem dentro de luz artificial, vivem dentro de espaços fechados, elas não vão para a rua, elas não veem a luz do sol, a luz na retina, as células da retina fazem regulação do nosso ciclo circadiano. A gente precisa de exposição à luz solar, o espectro de onda do sol. Então, assim, são coisas simples, mas que vão já te guiar para algumas coisas. Tu dormes bem, tu te sentes cansado, tu consegue acordar bem de manhã, tu te sente cansado ao acordar, como é que tá o teu intestino? Tu faz cocô todo dia, tu não faz? Uma coisa muito importante é essa questão de tu come, tu fica bem, tu consegue comer bem, mas essas coisas que o dentista tem que começar a perguntar, porque muitas vezes o que acontece? O paciente come e fica empachado. E ele nem conta. Mau hálito. Mau hálito é má digestão.
Imagina, tem uma coisa putrefando no teu estômago, tu não consegue digerir, porque o pH não tá tão ácido, porque no estômago a gente precisa de um pH ácido para digestão, principalmente proteica e de gordura. Esse paciente não tá digerindo bem. Aí vai lá, troca escova a língua, vê os dentes e não melhora de mau hálito. São coisas simples, são coisas básicas, mas que se no fringir dos ovos, no final das contas, como faz diferença? O que é alimentação? Qual é o percentual de importância da alimentação dentro dos processos de doença dentários? Ou a alimentação não tem importância nenhuma? O que aquela criança está comendo? Eu acho que a alimentação ela é o pilar, ela é fundamental. Primeiro, pelo nutriente, e segundo, de como ela vai fazer essa mastigação, né? Porque uma papinha não é a mesma coisa do que um alimento que tu precisa mastigar, com fibra, enfim. A gente tem crianças, por exemplo, assim, muito, né, que não desenvolve. O que é a primeira coisa? Ai, doutor, eu tô vendo que ele já tá assim, é pequenininho. Nós ainda não temos tratamento ortodôntico, mas ele já pode começar a mastigar. Já pode comer coisas que possa pegar com a mão, com o garfo, não só com a colher e sugar, né? Tem que mastigar para desenvolver. Então, eu acho que alimento, além de toda essa questão nutricional, ele tem toda essa questão funcional. Exato. E a boca não é só para isso, né? A boca é pro paladar, a boca é para prazer, prazer. Sabe? Não é só a questão da mastigação, enfim, da comida em si, mas a boca faz tanta coisa. A boca sopra, a boca ri, a boca, sabe? Tem tantas outras coisas que a boca faz e que as pessoas não percebem. Eu vejo tanta gente fazendo, eu fico chocada, não sei se tu fica também, mas assim, eles fazem uma cirurgia que eles cortam aqui em cima para levantar e os dentes ficam à mostra. Não, uma coisa louca. E eu fico pensando, eu falo, mas se a gente tem lábio para tapar os dentes, aí o dente vai ficar exposto. Não, e isso eu tenho visto muito, assim, gente que faz, por exemplo, assim, preenchimento, ou coloca lentes, ou faz sabe, essa cirurgia. A pessoa fecha a boca e tu vê assim, tudo, tu vê os dentes. Ela tá com a boca fechada e a pessoa não consegue mais fazer o selamento labial. Isso é importante. Até na respiração. Porque para a gente ter uma boa respiração nasal, a gente precisa ter um selamento labial. Né? Então, essa pessoa está dormindo com a boca fechada aberta. Uma coisa. E aí, são essas coisas simples que muitas vezes, porque eu vou ficar mais bonita e tal. Mas assim, tu conversou com o teu dentista, tu leu sobre isso, tu sabe o que está fazendo. Sabe? São essas coisas simples que eu digo assim, antes de tu fazer um procedimento, conversa com a pessoa. Se a pessoa não te responde, troca, porque ela não sabe. Mas é que é difícil, né? Aí nós estamos entrando numa seara difícil, porque aí a pessoa que faz esse procedimento, né? Ela acredita muito mais na beleza desse procedimento do que nos problemas que ele causa. Eu até entendo, Mônica, mas assim, deixar uma pessoa com uma boca uma boca aberta, talvez possa deixar menos, ou possa ter um pouco mais de bom senso. Entende? Porque o que a gente fala na medicina e na odontologia, em qualquer profissão da área da saúde, é a não maleficência. Tu não vai fazer mal para o paciente. E a partir do momento que tu tá prejudicando algo, tu tá fazendo mal para o paciente. É que aí tu tá entrando num prejuízo, num mal funcional. Funcional. Mas a pessoa vê, mas ela tava infeliz com aquilo, ela não tá satisfeita, e se ela não fizer comigo, eu vou fazer. Daí eles vão e fazem. E agora ela tá muito mais feliz. O outro problema fica tapado, vai aparecer depois. Tu sabe, né, mais do que eu, tu convive com o pessoal da área da saúde. Hoje nós temos muitos profissionais que estão numa questão muito mais de tratamento, de embelezamento, Sim. De rejuvenescimento. Porque tem muita gente no mercado. Muita gente no mercado, do que na saúde. Às vezes eu olho certos profissionais e penso, essa pessoa é da área da saúde, né? Dentista, é médico, mas ela não é um profissional da saúde. Ela não trabalha com saúde, ela trabalha só com a parte estética, embelezamento, que é uma saúde mental, porque a pessoa se vê linda, está satisfeita, autoestima, toda aquela coisa que o pessoal fala. Mas eu digo, gente, a função desse órgão, tu entende? A função daquilo. Mas aí a gente entra na seara da cirurgia bariátrica, a gente entra na seara de outras coisas. Porque tu vai tratar a obesidade, Mônica? A causa. Retirando o estômago? A causa da obesidade é o estômago? Não. Tem que ir na causa. A causa da obesidade não é tu ter o estômago, nunca foi. Nunca. E nunca vai ser. Mas é difícil, né? Como é difícil, né? Então,
assim, eu acho que essa parte integrativa, eu acho que essa parte holística veio, na verdade, ao encontro dessa necessidade que nós tínhamos de olhar para o paciente como um todo. Eu sinto também que tá dando a volta, né? A gente Tá foi, voltando. e a gente sente já as pessoas desgostosas. Elas querem voltar pro natural, pro saudável, e a gente vê que essa parte mais integrativa, ela tá chegando devagar, mas ela tá se posicionando. Tu já vê gente que realmente tá voltando para isso, né? Porque é aquela coisa básica. Tu tens um sintoma, tu vai no médico. Eu vou dizer pelos Estados Unidos, principalmente. Aqui no Brasil é a mesma coisa, mas enfim. Tu tens um sintoma, tu vais no médico, ele te dá um remédio e ele te diz: toma esse remédio 30 dias, se tu não melhorar, tu volta. Ninguém perguntou como é que tu fez cocô, ninguém perguntou como é que tu dormiu, ninguém perguntou se tu tá estressado, se tu brigou com a tua esposa, como é que estão os teus filhos, que é aquela medicina antiga, do médico de família de Sim, casa. mas é que agora time is money, né? E as pessoas Pois estão com pressa, elas não te escutam, elas não conversam. Sabe que eu tenho pai e mãe que chegam e me dizem assim: Moa, tá, tu já fez a limpezinha? Tá, não, hoje eu não posso conversar que eu tenho que ir embora. Sabe? Tipo assim, a parte do escritório, que pra mim é a parte de valor, a pessoa não quer. Aí eu explico, não, meu amor, deixa eu explicar. A consulta é aqui, lá eu só fui dar uma olhada, é revisão. Eu limpei o que não devia nem ter limpado, que era tu que devia ter limpado. Não, brinco, entendeu? Mas é Porque verdade. é verdade, né? Porque ninguém vai uma vez por ano no médico e diz, ai, dá um esfregaço aí, eu vou fazer manutenção. A pessoa vem no dentista. Não, é tu que tem que fazer a tua limpeza. Óbvio que a gente sempre vai limpar um pouquinho, mas a gente limpa muito mais para poder fazer uma revisão, para olhar com os Claro, dentes para olhar limpos. bem o Muito bem. detalhe. Onde é que tá a consulta? É no escritório. Os pais começam assim, Moa, assim. Tu entende? Então, até às vezes, eu vejo o profissional que quer tá nisso e as pessoas estão tão apressadas, o mundo tá tão rápido que nem o paciente que tu tá presenteando, porque é difícil encontrar esse profissional que quer te ouvir, que quer te conhecer, a própria pessoa que estaria se beneficiando disso não faz, às vezes, proveito disso. Ai, não tenho tempo hoje para conversar. Então, É difícil? são É essas, muito difícil. mas são essas coisas do detalhe que tá voltando, porque as pessoas cansaram, elas tomam remédio, elas não melhoram. É, exato, concordo. Ela tem a doença autoimune e ela não melhora, ela tem o câncer. É a velha história do aquário. Eu tenho um peixe num aquário. Esse peixe tem um câncer. Eu tiro esse peixe e trato. E o que eu faço? Boto ele dentro do aquário de novo. O que vai acontecer? Vai voltar? Vai ter câncer de novo. Porque tá no Câncer ambiente. é uma doença ambiental. Hoje a gente já sabe, é epigenética. Genética não adianta de nada. O que funciona, o que atua é o ambiente nos nossos genes. Se as pessoas acham que, eu fiz o teste genético e o meu tio, meu pai tem câncer. Não, meu amor. O que tu tá fazendo contigo? Ou tu acha que tu tomando refrigerante a vida inteira, tu não vai ficar diabético? Pode ser até que tu tenha sorte. Mas 99% das vezes tu vai ficar diabético. Ou tu acha que tu não vai ter uma doença cardíaca, tu não vai ter um AVC, tu não vai ter um infarto. Se tu te estressar. O estressado sofre do coração. Então, as pessoas não pensam nessas coisas. Elas acham que, pois é, vai acontecer. Mas o que tu tá fazendo para não acontecer? E que a causa, ela é demorada, ela é lenta, ela é diária, tu tem que trabalhar nisso. E as pessoas, às vezes, estão muito imediatistas. É a pílula Ela mágica. exato, eu quero comprimidinho, eu quero coisa. Sabe, as pessoas querem. Tudo bem, tu pode ter a pílula para aquilo, para o outro, mas assim, é uma tapadinha, é um remendinho. Não vai solucionar. Vai tapar por um tempo, mas não vai. E hoje eu noto que as pessoas estão se dando conta disso. Então. E estão voltando para tipo, não, Então. eu quero agora, não quero ficar só, sabe, tapando o sol com a peneira. Eu quero realmente solucionar, né? Então é procurar causa, é prevenção, é se tratar. Difícil, né, Gabi? É uma luta, Mas é uma assim, luta. são duas coisas. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados. Concordo. Então, assim, ou a pessoa muda o mindset, muda o pensamento e vê, eu tô com uma doença autoimune. Mas como é que eu cheguei aqui? Eu tô com câncer, mas como é que eu cheguei aqui? Tu não nasceu com câncer. Eu tive um infarto. Tudo bem.
Mas como é que tu chegou nele? Mas como é que tu chegou nele? O que aconteceu? É que a pessoa quer achar uma coisinha, e não é uma coisinha, Não é é um uma causa, é um conjunto. conjunto. Tu tem 24 horas no dia, nesses 24 horas tu tem o sono, tu tem o exercício, tu tem a alimentação, tu tem a ansiedade, tu tem o estresse. Esse pouquinho em cada ali é que te Exato. levou. E aí, ai, o que será que me causou? Não é uma Não existe uma coisinha, causa. é a tua maneira de viver, teu estilo de vida. Tanto que uma das coisas que a gente estava falando, né? Novos hábitos, novas doenças, porque o novo estilo de vida vai trazendo consequências. Exatamente. E aí, o que tu tem que mudar? O teu estilo de vida. Exatamente. E é difícil, porque daí não é só numa coisinha. Ah, só tem que comer aquilo, só tomar aquilo. Tu tem que mudar a maneira de dormir, a maneira de comer, a maneira de te exercitar. Por exemplo, até a questão, eu me exercito todos os dias, né? E tu falou muito da questão da luz. Sim, mas tu vai todos os dias na academia? Não é a mesma coisa que aquele que caminha todos os dias no parque. Né? Exatamente. E assim, eu vou te falar uma coisa que as pessoas não param pra pensar. Tu te exercita 1 hora na academia, mas o teu dia tem 23. O restante. O que tu faz nesses 23? Tu fica sentado trabalhando? Aquela tua 1 hora, tu me desculpa, mas não adiantou de nada. Tu tens que fazer as tuas coisas te movimentando. Então assim, eu vou no mercado. Pô, meu amor, vai a pé então. Claro. Anda de bicicleta. Te caminha dentro de casa. Tem um trabalho muito interessante na universidade, lá na Universidade do Texas, em Houston, muito legal, que eles viram que pacientes que usavam aquelas... Tu lembra aqueles pedaizinhos que a gente tinha antigamente para mexer só com a panturrilha? Sim. Pessoas que trabalham usando o músculo solear, que é esse músculo da panturrilha, têm menos diabetes, porque se movimentam mais. O músculo solear é um músculo que não tem muita vascularização, é um músculo que não é importante, é 1% do músculo do nosso corpo, e ao mesmo tempo é a movimentação. Eu não estou dizendo que a pessoa vai deixar de ir na academia para usar o solear, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a movimentação. Sim. As pessoas não entendem a importância de se movimentar. Mas é que as pessoas estão deitadas vendo Netflix, né? Tá complicado. E pedindo iFood. Comida ruim, deitado o tempo todo. Ai, como é difícil. É difícil. Mas, se fosse graças fácil... a Deus, a gente tem gente pesquisando, estudando e plantando sementinhas, né? Porque então, informação é poder. Porque informação é poder. E, Gabi, eu teria tanta coisa para te perguntar, mas a gente começa devagar, sabe? Mas como é bonito saber que, ok, tem um monte de profissional assim, tem um monte de paciente assim, mas tem gente que está tentando fazer diferente. Tem gente, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar se conscientizar, mudar a nossa mente, a maneira de ver as coisas, não querer a solução tão rápida, mas saber realmente onde é que está a causa e tentar trabalhar nisso, dormir mais cedo, comer melhor, não desembalar, mas descascar, né? Eu sou uma pessoa que chego em casa todos os dias, é comida, eu cozinho, as pessoas dizem, Mônica, como é que tu trabalha todo dia? E eu gosto, porque eu sinto que quando eu tô cozinhando para meus filhos de noite, eu tô dando assim mais do que comida, sabe? Eu tô dando um cuidado, um amor, né? Que é toda essa questão assim de se alimentar bem, né? Que tu já vai dormir bem, já vai te exercitar bem, já vai estudar bem, já vai entender as coisas melhor, a tua mente já vai funcionar melhor. Então, Gabi, eu quero te agradecer muito. É um privilégio te ter aqui. Eu tô, assim, muito, muito feliz. Eu sei que a gente tem um carinho pela outra, a gente tem uma amizade, mas eu sei o quanto tu trabalha, o quanto tu estuda, e eu sei que tu doar o teu tempo, às vezes a pessoa, é só ir lá. Não, não é, sabe? É tirar uma tarde, é se doar, é pesquisar, e feliz de saber que tem gente, assim, que se preocupa ainda com o melhor, sabe? Com o futuro e não só com o de agora. Não é só aquela tua consultinha, vem aqui, faz a consultinha e deu, mas como que tu vai estar daqui a 10 anos, 20 anos, sabe? Então... E como que eu vou estar? Porque essas coisas, a gente, na verdade, tem que pensar que é pra gente também. Claro! Porque eu vou fazer bem para os meus filhos, que vou fazer bem para o meu marido, que vou fazer bem para as pessoas que estão próximas de mim. Quando tem alguém doente que sofre... Sofrem todos. Sofrem todos. É verdade. Então, assim, quando a gente pensa nisso, porque eu sou egoísta, porque eu vou fazer... Não, meu amor. A rede ao teu redor depende de ti. É verdade. Gosta de ti. As pessoas gostam da gente. E quando a gente sofre, quando a gente perde a autonomia, o que é o pior do que perder a autonomia?
um paciente demenciado com Alzheimer. E às vezes a gente pensa, ele tá mal. Não, tá mal todos os que estão em volta dele, porque um tem que cuidar, o outro tem que levar, o outro tem que tratar. É difícil. E esse é o amor ao próximo, porque Jesus dizia, ame ao próximo como a si mesmo. E quando a gente ama nós mesmos, a gente ajuda o nosso próximo, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem parte de tudo isso. Então a gente precisa gostar da gente, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa ir atrás da informação e, principalmente, a gente precisa pensar que o futuro está na nossa mão, está ao nosso alcance. Hoje tem muita informação na internet, tem muita informação em podcast, e a gente precisa ir atrás, porque a informação faz diferença. Então, as pessoas precisam se informar, as pessoas precisam pensar diferente, para que daqui a pouco a gente viva cada vez mais e melhor, que é o nosso objetivo. Ser feliz e viver bem. É isso aí. Ai, Gabi, obrigada por vir. Ai, querida. Tô te esperando quando tu voltar de novo para Porto Alegre, né? Na próxima temporada. Próxima temporada, já tô te esperando aqui. Obrigada mesmo, viu, Gabi? Eu te agradeço, é um prazer sempre estar contigo e muito obrigado por tu ser a melhor dentista das nossas vidas.